Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E hoje a gente recebe Léo Barros, que está apresentando Arroz, Feijão e Cinema na Mostra Cinemas do Brasil. É uma mostra que a gente está fazendo a cobertura especial, organizada pela Memorabilia Filmes. Então, sem mais delongas, Roberta, eu queria que você apresentasse o Léo, que o Léo também se apresentasse, para a gente começar as perguntas. É um prazer ter o Léo aqui, né? É uma figura que eu acompanho há algum tempo. Agora a gente tem o prazer de ser colega de departamento aí no cinema da UF. O Léo, ele é comunicador social, ele é mestrando em cinema e suburbano, né? Eu acho que é uma característica que a gente tem que ressaltar, porque ele mesmo é um dos agitadores culturais aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a gente vai, quem é de outro estado, né? A gente vai aqui falar um pouco também sobre a região e sobre o conceito de subúrbio, sobre a necessidade de se falar do subúrbio e para e com o subúrbio, né? E então acho que o ponto cine, que é o mote do documentário do Léo que está na mostra, é um desses espaços que são essenciais para a gente pensar a cultura suburbana, né? Então, Léo, eu queria que você se apresentasse, né? E resumidamente, porque você tem aí um vasto leque de atividades, mas vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Apostila, do cinema, para a participação. Agradecer o pessoal da Mostra de Cinema de Rua pela honra de exibir o meu documentário, curta-metragem, na mostra. Eu sou nascido e criado em Guadalupe. Né? Guadalupe é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro que fica no extremo da Zona Norte. Guadalupe faz divisa com a Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Com o bairro de Deodoro, e com a Baixada Fluminense. Né? Atrás de Guadalupe já vem ali, vem Pavuna, depois de Pavuna, São João de Meriti. Junto com Barros Filho, Costa Barros, Guadalupe, Barros Filho, Costa Barros, Pavuna, uma parte de Anchieta, Guadalupe, fazem a parte de menor IDH da cidade do Rio de Janeiro. Né? Uma parte da cidade onde tem menores investimentos e um completo abandono do poder público em diversas instâncias, sobretudo na segurança pública. Eu, 40 anos vivendo nesse bairro, como todo mundo, no modelo que está estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, passo a minha infância e a minha adolescência sonhando com realizações profissionais que me levassem para fora do subúrbio. Né? Que a gente é criado para um modelo de que a autenticidade carioca está em morar na região centro-zona sul ou na zona oeste litorânea, né? Agora mais recentemente. E eu estudei, sou aluno de escola pública, sempre nunca paguei por educação, nem meus pais. Fiz segundo grau técnico na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, da FETEC. Dali eu fui estudar, porque eu tive um filho aos 15 anos, então eu já fui auxiliar de departamento pessoal numa empresa de saúde, mas já com o intuito de estudar cinema, de estudar produção audiovisual. E aí eu fiz um pré-vestibular comunitário e consegui passar na UFRJ, onde eu cursei a Escola de Comunicação. Lá na Escola de Comunicação eu escolhi a habilitação de produção audiovisual e já durante a universidade eu botava meu currículo debaixo do braço, saía do subúrbio e ia procurar um estágio nas produtoras da Zona Sul. Não consegui em nenhuma delas. Até que em um determinado momento, desesperado, na época era a MSN ainda que se utilizava, eu coloquei no meu status da MSN, pô, cara, alguém me ajuda, eu estou desesperado por emprego, por um estágio. Eu já tinha um filho e ajudava em casa, né? E aí um amigo viu lá, já isso já era meia-noite, 1h da manhã. Pô, Léo, tu tá estudando cinema, né?
Pô, eu conheço o cara que está abrindo um cinema em Guadalupe. Calma aí rapidinho. Isso era meia-noite, 1h da manhã, se não me engano. Era o meu amigo Ricardo Alves, que era frentista de um posto de Anchieta, onde o Adailton, produtor do Potocínio, abastecia o carro e abastece até hoje, sempre abasteceu lá. Pô, o Ricardo ligou 1h da manhã para o Adailton, falou de mim, o Adailton falou, isso era um sábado, né? Quer dizer, a madrugada de sábado para domingo. Pô, manda ele vir aqui, porque realmente estou precisando de gente, o cinema, né, tá abrindo e eu estou aqui montando equipe. E, cara, no domingo de manhã, dormi, acordei no domingo de manhã, né, como bom suburbano, fui jogar meu futebol. Eu sou super apaixonado, todo domingo de manhã tem meu futebol, eu fui jogar bola, né? E esqueci completamente do lance, que eu sou realmente apaixonado por futebol. E aí esse meu amigo ligou lá para casa, na época o celular era muito complicado, ainda mais na região que a gente mora. Ele ligou para o telefone residencial, minha mãe atendeu e falou assim, não, o Léo está jogando bola. Ele sabia, por ser meu amigo, onde jogava bola. Ele foi, pegou o carro dele, domingo de manhã, foi até o campo onde estava jogando bola, me pegou, trouxe em casa, tomei banho, fui lá falar com o Adailton. E aí o Adailton me falou 10 minutos sobre o que era o ponto sim, eu nem deixei o Adailton terminar. Né? Eu falei para o Adailton, olha, Adailton, cara, eu não sei nem se você vai ter dinheiro para me pagar, não sei como é que você pensa. Eu só quero trabalhar aqui nesse cinema porque é tudo que eu sempre procurei, assim, né? E é tudo que eu sempre senti falta, porque eu sempre fui cinéfilo, essas coisas todas. E assim chego no Ponto Cine, no momento que o Adel estava abrindo, eu faço parte da equipe fundadora, fiz de tudo no Ponto Cine, varri a sala de cinema, projetei filme, fiquei na pipoqueira, vindo de bilhete, até que virei auxiliar de produção, depois cuidei da programação, até que virei diretor de cinema, junto com o Thiago Salles e a Adailton Medeiros, e a gente construiu, assim, digamos, a fase de ouro do Ponto Cine, quando o Ponto Cine consegue se consolidar. E aí o Ponto Cine que mudou a minha perspectiva de vida. Assim, foi no Ponto Cine que eu entendi que todo cidadão que nasce no Rio de Janeiro é um cidadão carioca, merece ser tratado como cidadão. Né? Um cidadão suburbano ele não pode ser tratado como um subcidadão. Né? Um cidadão de periferia, morador de favela, né? Morador de áreas que são consideradas como periféricas, o seu CEP não pode ser determinante da cidadania da vida de uma pessoa. Isso eu aprendi no Ponto Cine, com os debates que a gente fazia lá, né, com a questão da cidadania, porque o Ponto Cine ele é uma sala de cinema com o objetivo principal de transformar a vida das pessoas e não de exibir filme. E ali eu redescubro minhas raízes, minha identidade negra. No meu encontro com o Ponto Cine, eu vou me libertando de todos os grilhões coloniais que ainda somos submetidos até hoje, em 2020, nesse Brasil e nessa cidade selvagem chamada Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro ele é talvez um emblema justamente dessas desigualdades, né? É uma cidade muito desigual, né? E apesar da gente ainda ter esses cartões postais que são os que são enviados para o exterior e para o resto do país, eu acredito que você também, de uns anos para cá, talvez de uns 10 anos para cá, uma valorização da cultura suburbana, da cultura periférica, a partir de criações dos próprios moradores, né? Assim, o Ponto Cine talvez seja um desses espaços, tem outros, né? Tem outras pessoas fazendo produção cultural, audiovisual, artes, um sentido mais amplo. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? A gente vem falando muito que o conceito de subúrbio no Rio está um pouco atrasado, como se ele tivesse atrasado, né, no tempo, porque já mudou, a região já mudou. O Rio de Janeiro ele já integra melhor essas regiões, inclusive por conta dessa batalha pessoal das pessoas que moram em algumas regiões. O Adailton é um desses personagens, né? Ele pode ser considerado um desses ajudantes culturais, mas a gente tem também algumas mudanças estruturais na cidade, e aí a gente pode questionar aqui mais para frente também
os prós e os contras dessas mudanças, né, a partir dos grandes eventos, né, que também coloca os olhos para uma região que talvez algumas pessoas nunca tivessem pensado e entendido como o Rio de Janeiro, né? Marechal Hermes é o bairro que mais cresce quando a gente tem aquela virada olímpica no Rio de Janeiro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? E o que você acha que é esse novo conceito de suburbano? Como é que a gente pode tirar alguns estigmas que permanecem e recriar a partir de uma cultura que é pulsante, sempre foi, né? Se a gente pensar até nos emblemas do Rio, para além das praias, essas coisas assim, a gente sempre vai pensar, como você disse, no futebol mesmo, aquele futebol jogado na terra, né? No samba, na capoeira, no jongo, né? Como é que a gente às vezes descaracteriza essas manifestações culturais, leva para outros espaços, mas isso não significa que elas não nasceram, né, em espaços periféricos e de corpos negros, de corpos que foram muito tempo subalternos, mas que agora estão, acho que talvez por uma eu odeio esses termos tipo empoderamento e coisas do tipo, mas eu acho que existe, como você disse, uma tomada de consciência a partir de alguns espaços, né? Acredito que como para você foi o ponto cine pode também ter despertado em outras pessoas, dar um clique, né? De repente você fala, não, cara, eu sou daqui, eu gosto daqui, né? Esse espaço ele me traz memórias, ele me traz momentos especiais, então eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, historicamente falando, o Rio de Janeiro ele segue até hoje como vitrine do Brasil, né? Querendo ou não, apesar do centro econômico brasileiro ser a cidade de São Paulo, inegavelmente, depois que, sobretudo quando o Rio perde, né, a capital se transfere para Brasília, há décadas de abandono da cidade do Rio de Janeiro, né? Esse abandono não atingiu a região escolhida para ser a região mais abastada da cidade, que é a região litorânea ali, né, a Zona Sul, e o centro da cidade, que era o centro comercial, o coração do Brasil. O centro da cidade do Rio de Janeiro era o coração do Brasil, né? A família real se instalou ali quando veio, né? Quando o Brasil virou império e tudo mais. Então, essa herança cultural e geográfica fortaleceu aquela região, né? E o Rio de Janeiro passou, por ser uma cidade rebelde, o Rio de Janeiro é uma cidade rebelde, o Rio de Janeiro passou por um abandono muito, muito grande e governos que priorizaram um modelo de urbanização extremamente centralizador, né? Naquela região ali, embelezando aquela. Até hoje a gente paga imposto, a gente paga IPTU, a gente paga ISS na cidade do Rio de Janeiro, que é para embelezar o centro da Zona Sul. Né? Se você for ver a Voluntários da Pátria, ela é recapeada 1 ou 2 vezes por ano. Né? Eu moro há 40 anos em Guadalupe e eu há pouco vejo o Marco de Macedo, que é a rua principal, ser recapeada. E aí, por aí você vê a diferença da cidade. Enfim. Mas, independente de todo esse panorama, esse breve panorama histórico que a gente fez aqui, o subúrbio sempre foi uma região heterogênea e culturalmente efervescente. Só para a gente situar, Machado de Assis, que é o maior escritor brasileiro considerado, né, por todos, 3 das 5 grandes escolas literárias europeias consideram Machado de Assis entre os 10 maiores escritores de todos os tempos. Entre os 10 maiores escritores de todos os tempos. Machado de Assis era negro e suburbano, né? Morava no Engenho Novo. Lima Barreto era um ótimo escritor, renomadíssimo e suburbano, né? Negro suburbano. O samba é negro e suburbano.
logicamente, tem aquela questão toda do terreiro, né, da Tia Seata, onde o pessoal se reunia, mas quem ia ao terreiro da Tia Seata, levar as suas batucadas, eram os afro-religiosos suburbanos, né, que o pessoal chama de periferia. Aproveitar só para fazer uma colocação, eu não costumo utilizar, assim, em conversas, bate-papos, a gente usa porque é uma questão acadêmica, mas eu não costumo usar o termo centro e periferia para falar da cidade do Rio de Janeiro, porque o meu centro é onde eu vivo, né? O centro da minha vida é a minha existência, a minha personalidade é o meu corpo, né? Aliás, para todos, né, na existência. O nosso corpo é a nossa centralidade. Eu não posso considerar o subúrbio uma periferia porque o subúrbio é meu centro. Eu vivo no subúrbio, eu moro em Guadalupe a minha vida inteira. Desde 2006, eu trabalho em Guadalupe. Eu vou ao centro resolver coisas. Então, quando eu saio do centro da minha vida, eu vou à periferia. A periferia é o centro, é a Zona Sul, é a Zona Oeste litorânea. O subúrbio é onde acontece a minha vida, então é o meu centro. Mas voltando, o subúrbio sempre foi essa questão de... As escolas de samba sempre fizeram o que o Ponto Cine faz hoje, né? Que é oferta cultural, espaço para expressão, né? Pessoas consideradas descartáveis para o modelo econômico vigente no Ocidente, essas pessoas se tornam protagonistas numa escola de samba. Ritmistas, passistas, mestre-sala porta-bandeira, compositores, né? Os maiores compositores, os compositores mais históricos do samba são semi-analfabetos. Cartola não terminou o ensino fundamental. Então, tudo isso é suburbano, gente, né? O que acontece, o que eu acho que acontece, né, nesse período que você falou, Roberta, é consequência de uma política pública de cultura minimamente estratégica, digamos assim. E é impossível não falar da questão política para a gente abordar digamos assim, esse vigor acadêmico que o subúrbio está vivendo. Os anos de governo progressista, né, do período social-democrata, digamos assim, porque parece que não, mas o PSDB ele era um partido social-democrata, depois, na disputa de vaidade política do Brasil, é que ele se coloca na direita, mas os anos de social-democracia, e eu falo os anos de PSDB e PT, trouxeram uma questão de distribuição de renda, né, e expansão, digamos assim, da classe média e da classe média baixa, digamos assim, né, que é a população que mora no subúrbio, por exemplo. E como o Rio de Janeiro, como o subúrbio do Rio de Janeiro, sempre foi uma região efervescente culturalmente, né, esses anos fizeram muito bem ao subúrbio. Por quê? As políticas, as ações, né, afirmativas, como distribuição de renda e políticas que facilitaram o acesso acadêmico de uma população que não conseguia estudar, trouxeram luz ao subúrbio, né? Ou seja, suburbanos como eu entravam na universidade e queriam debater a universidade. Quero saber onde é que está a minha cidade, dessa universidade que é majoritariamente branca. Então, o subúrbio começa a se tornar objeto de pesquisa, né? Com a distribuição de renda, empreendedores da cultura suburbana começam a abrir seus negócios. O Ponto Cine é inaugurado em 2006, no auge das commodities brasileiras e da distribuição de renda de política pública cultural, como pontos de cultura do Gilberto Gil, na época do Ministério Gilberto Gil, fizeram total diferença para a valorização não só do subúrbio carioca, como para a valorização de diversas áreas que eram consideradas periferia do Brasil. Olha o que é o Nordeste hoje, né, de valorização artística e cultural, e olha o que era o Nordeste quando éramos crianças. O Nordeste era considerado uma terra desértica. Eu lembro, quando eu era criança, que eu ficava, né, o Nordeste era a terra da fome, era a terra da seca. Hoje o Nordeste é uma área cultural, né, é uma área agrícola riquíssima. Tudo isso foram anos de valorização foram um trabalho de descentralização. E isso incomoda muito, tanto que a gente viveu um golpe em 2016, porque é necessário, isso não é uma questão do Brasil, isso é uma questão do modelo econômico vigente
no mundo e, sobretudo, no Ocidente, né, faz parte da colonização europeia, o modelo econômico que a gente vive é um modelo centralizador, né? É necessário centralizar-se, colocar a elite, os formadores de opinião, os detentores do pacto colonial numa região abastada, investir naquela região e manter as periferias, ao redor daquela região, como servidores desse modelo. Você mexer nisso é uma coisa muito complicada. A gente vê como o Brasil virou um país do ódio quando o negro começou a entrar na universidade, quando É, o negro começou a ser cineasta, né? Então, essa valorização do subúrbio é porque o suburbano começou a ocupar o lugar de produtor cultural, o lugar de mestrando, de universitário, né? Começou a ocupar o lugar de empresário, conseguir abrir o seu CNPJ. Eu, né, ao sair do Ponto Cine, eu abri uma produtora chamada Subúrbio Real, onde eu faço meus filmes, e eu não conseguia colocar no KNAI do meu CNPJ produtora cinematográfica, porque o meu CEP não é permitido se colocar aquilo, né? Então, assim, a estrutura do modelo de cidade brasileira, sobretudo Rio de Janeiro, que era a capital, é extremamente segregador, e é até hoje, né? A população é que a gente aprendeu a gritar, a se virar, né? A meter o pé na porta e tudo mais. Mas isso acontece nesses anos. Desculpa me alongar, mas o que Não, eu eu tenho... acho, eu tô achando ótimo, porque na verdade você vai falando e eu vou lembrando de algumas questões aqui. Uma coisa que eu queria voltar com você é essa ideia de centralidade, né? Que eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, bom, nós fomos, como você falou, capital durante muitos anos. Eu acho que isso de alguma maneira ainda permanece impregnado assim na cidade, né? A cidade é uma cidade, ela é esquisita nesse sentido, né? Parece que tem essa valorização toda da Zona Sul, tem uma hierarquia muito montada e modelada para que uma parte da cidade seja valorizada em detrimento da outra. E aí tem até aquela questão que sempre é levantada, talvez que a gente discute território Rio de Janeiro, é que a gente fala, quando a gente fala vou ao centro da cidade, né? Como se isso fosse uma coisa muito normal, né? O centro da cidade é aquele centro comercial. E em poucas outras cidades a gente encontra essa coisa de voo ao centro, né? Com essa naturalidade, né? Já está muito. Naturalidade é a palavra que eu não deveria usar, mas essa sociabilidade construída para entender que as outras partes da cidade são subalternas a esse centro e a Zona Sul, né? Tem uma coisa que você falou aí, eu acho impossível, né? Assim como você, a gente falar de cultura e de cinema sem falar de política, né? Porque essas coisas elas estão intrinsecamente conectadas, não tem como você falar. Vou tocar num ponto que é um ponto um pouco delicado, né? Porque somos pessoas da área, somos pessoas que gostamos, somos apaixonados por cinema, mas não há como negar que o cinema ainda é um local muito elitista e elitizado, né? E às vezes alguns espaços permanecem com essa lógica, né? Fazem questão de permanecer com essa lógica. E aí o ponto cine vem justamente para quebrar isso, falar, ó, não, peraí, assim, todas as pessoas da cidade elas têm direito a vir assistir um filme, a debater um filme, né? Que eu acho que é uma das coisas que, como você disse, o ponto cine ele se coloca sempre como espaço cultural e de debate, né? Porque você assiste o filme e tem logo em seguida um debate, as pessoas conversam, as pessoas se encontram, né? As pessoas elas criam conexões. Eu acho que isso é muito importante até para essa mudança de olhar e de retomada e reconhecimento do seu território e de si próprio, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, então, que é o conceito, que é o mote aí do ponto cine, que é o nome do seu TCC, né?
que é arroz, feijão e cinema, né? De como é que eu acho que é importantíssimo, né? A gente dá uma cara para um tipo de cinema, mas eu queria que você falasse melhor um pouco sobre isso, sobre a sua relação inicial com o cinema, né? Porque você já começou falando do Ponto Cine, mas você mencionou que você já gostava de cinema. Como é que foi isso para você, até você chegar ao Ponto Cine e, mais especificamente, sobre o conceito? Tá? Assim, vou começar sobre a minha relação com o cinema. Eu sempre, assim, meu pai trabalhava no centro da cidade, minha mãe sempre foi do lar, sempre cuidou da gente, e como todo suburbano, a gente tinha o horário de brincar na rua e tinha o horário de ficar em casa, né? Tal, aqueles lances todos. E no meu momento de ficar em casa, a televisão era minha grande companheira. Né? Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, um irmão 8 anos mais velho, depois eu nasci, e 5 anos depois nasceu minha irmã. 4 anos e pouco. Então eu tinha mais contato com a minha irmã, porque o meu irmão já ficou adolescente, já ficava mais na rua. Então eu e minha irmã, a gente sempre a gente passava assim as tardes assistindo, né? Chegava da escola, almoçava e vinha os Chaves, tinha uns Trapalhões ali, né, na hora do almoço, depois os Trapalhões dos Chaves, aquela coisa, e sessão da tarde. Muita sessão da tarde, que eles lançam todo. E, embora muito humildes, né, embora a gente tivesse assim, tem uma infância muito humilde, né, muita luta dos meus pais para conseguir a gente, como a maioria do povo brasileiro, ainda assim o meu pai levava a gente no cinema para ver o filme dos Trapalhões, sobretudo, que era ali o meu o principal programa. Então, eu lembro perfeitamente de ir no cinema pela primeira vez, quando a Rede Severino Ribeiro, que sempre foi parceiro dos Trapalhões, estava fazendo uma mostra do cinema dos Trapalhões e estava apresentando o Saltimbanco Trapalhão. Foi assim, a minha memória mais viva, mais remota do cinema. Eu lembro de ver o Renato Aragão naquela monocicleta, sabe? Aquele cara que eu via na televisão pequenininha, aquela telona assim, isso foi muito impactante para mim. Falei, caramba, poder ver o Didi nessa tela grandona é o que eu curto. Aí depois veio os filmes da Xuxa, e a gente vai crescendo, e aí começa a dominação norte-americana, né? O cinema norte-americano começa a ficar mais forte, e aí depois eles impõem ao mundo uma mudança no modelo cinematográfico, do mercado cinematográfico, que é extinguir as salas de cinema de rua, que era de um empresariado diverso. As salas de cinema de rua tinham vários donos, eram até redes, mas eram mais redes do que a gente tem hoje e, sobretudo, eram salas de cinema de negócios locais, nacionais, né? Ou descendentes europeus que vinham fazer a vida no Brasil e embrenharam ali pelo cinema. Depois eles substituíram pelas salas multiplex e aí sim as salas ficaram todas na mão deles, né? Porque as grandes redes são todas norte-americanas. E aí eu cresci com esse lance, né? Sempre ouvindo muita música, muito samba. Meu pai e a mãe sempre tiveram esse apego pela arte. Eu cresci nesse lance assim. Comecei a ler, passei por boas escolas públicas. Quando eu chego no segundo grau, lá no Zé Kubitschek, eu encontro um jornalzinho da escola. E como eu assistia muito filme, VHS na época, tinha várias locadoras aqui no bairro, eu era sócio de todas, assim, então eu pegava, trabalhava desde muito cedo, então tinha um dinheiro sempre para assistir um filme. Então eu cheguei e falei assim, pô, vou lá no jornal. Os caras perguntaram, pô, a gente tá precisando de alguém para escrever, né, sobre filme, sobre cultura. Eu falei, sou eu. Aí eu comecei a escrever lá, depois, no último ano, terceiro ano, eu escrevi para uma peça de teatro, né, sobre São Francisco de Assis, que tinha lá, e saí do segundo grau com a ideia de que eu faria alguma coisa de comunicação social. E mais uma vez, minha irmã, minha companheira, me apresentou um seriado na adolescência chamado Dawson's Creek. E era sobre um jovem periférico dos Estados Unidos que tinha um sonho de ser cineasta. E a série falava sobre sobre as desventuras dele ao se descobrir como ser humano e na tentativa de romper aquele ciclo, aquela cidade
excluída do grande modo americano de se viver. Era eu no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu fiz essa analogia e falei assim, bem, é isso que eu vou fazer. Aí parti em busca do cinema. Cara, eu trabalhava eu trabalhava como auxiliar de departamento pessoal numa empresa de saúde chamada Samoc, em Santa Teresa, carteira assinada, né? Isso em 1998, 99. Isso era um feito de honra para uma família preta ter um filho aos 18 anos, que já tinha tido um filho aos 15, Mas está carteira assinada. Exatamente, conseguir se formar no segundo grau e trabalhar com carteira assinada, né? Quando eu falei para o meu pai que eu ia pedir demissão do meu emprego, porque ele não estava me permitindo estudar, que eu queria entrar na universidade. Meu pai, de primeira mão, assim, que sempre foi meu parceiro, é o meu herói, falou assim, tudo bem, você quer estudar é importante, então vamos procurar um outro emprego. Minha mãe não queria de jeito nenhum que eu largasse aquele emprego de carteira assinada. E o emprego era bom, eu trabalhava no Jornal Globo, de operador de telemarketing. E o salário de operador de telemarketing permitiu a gente ter uma dignidade muito boa, assim, que a gente até então não tinha experimentado. Aos 18 anos eu era assim, na composição de renda da minha família, o meu salário era muito importante. Quando meu pai perguntou, tudo bem, mas você vai estudar o quê? Eu falei, cinema. Aí meu pai pirou também. Pô, como você falou, até hoje o cinema é uma coisa burguesa e branca. Burguesa e branca.